Uma essencial conquista dos imigrantes indocumentados no estado de Massachusetts está ameaçada nas eleições da próxima semana. A carteira de motorista. Fundamental para a vida no dia a dia nos Estados Unidos, o documento foi aprovado em duas instâncias e o veto do governador acabou derrubado, mas o processo pode ser revertido. Trata-se de uma das mais longas e sofridas batalhas dos imigrantes indocumentados em Massachusetts e também em vários outros estados norte-americanos. A luta para obter as tão necessárias carteiras de motorista, que são o documento básico para se viver na América. Em junho desse ano, as duas câmaras legislativas de Massachusetts aprovaram a medida e, em seguida, derrubaram o veto do governador Charlie Baker. Mas agora, uma grande ameaça a essa conquista vai aparecer na cédula de votação do Estado no próximo dia 8 de novembro. Deputados republicanos derrotados por imensa maioria naquela votação coletaram 70 mil assinaturas de eleitores em 6 semanas e conseguiram colocar a medida em plebiscito. Ou seja, para que a medida possa de fato seguir valendo, é preciso que a maioria dos eleitores aprove a decisão de conceder as carteiras de motorista aos indocumentados. Vale lembrar que é justamente em Massachusetts que vive uma das maiores populações de imigrantes brasileiros no mundo, e não é difícil imaginar o impacto que terá essa votação no mês que vem. E quem está conosco ao vivo a partir de agora é o ativista e renomado advogado de imigração em Massachusetts, doutor Antônio Massa. Boa noite, doutor Massa. Obrigado mais uma vez por participar do Focus News. Um prazer imenso estar aqui, Carlos. Muito obrigado por abrir o espaço por isso. Obrigado a você. E vamos direto ao ponto. O que é possível e precisa ser feito para que a carteira de motorista para indocumentados seja mantida em Massachusetts? O que é possível é ganhar na eleição. Então, as pessoas precisam aprender sobre o que está acontecendo agora, entender que para aqueles que são cidadãos americanos, brasileiros naturalizados, aproveitar para se registrarem para votar e votar nessas eleições, e para aqueles que não são, informar os cidadãos americanos para que vajam a votar nessas eleições. Porque hoje, infelizmente, existe uma grande desinformação sobre o que está acontecendo. A maioria das pessoas pensam, a lei passou, a carteira está garantida, e muita gente não sabe que isso agora está em risco nas eleições do 8 de novembro. Isso é muito importante. E diante disso que você falou, os imigrantes indocumentados têm se mobilizado de forma efetiva para motivar os eleitores a votarem a seu favor nessa questão? Eu acho que os imigrantes não têm se mobilizado da forma que precisam se mobilizar para que a gente ganhe essa campanha. Justamente porque existe falta de informação. Uma das coisas que nós temos feito ao longo das 3 últimas semanas é ido para as comunidades, ido nas igrejas, feito lives, conversado com pessoas nas ruas, e o que a gente se dá conta é que muita gente que é cidadã americana não está registrada para votar, e aqueles que estão registrados para votar não têm ideia que isso está na cédula de votação, e as pessoas mais interessadas, que são aquelas pessoas que se beneficiariam da carteira de motorista, tampouco estão fazendo o suficiente, muito pelo contrário. Eu tive conversas, que são conversas até tristes, com pessoas que me disseram, poxa, eu vivi 15 anos sem carteira, por que é que eu vou agora ficar correndo atrás de quem não tem carteira? Deixa a pessoa sofrer um pouquinho, porque vai criar um pouco de... É sério, eu vi esse tipo de comentário. Então, são coisas absurdas desse jeito. Gente, isso é um privilégio que levaram 20 anos para se conquistar em Massachusetts. Há 20 anos atrás, eu participei da primeira reunião na Palácio da Governadoria aqui em Massachusetts sobre carteira de motoristas. Da minha primeira reunião, já haviam havido outras antes. Então, são mais de 20 anos nessa luta, finalmente conseguimos, mas se a gente não se mobilizar, a gente perde isso dia 8 de novembro. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E no caso dessa votação, basta a maioria simples dos eleitores para definir a questão em 8 de novembro ou cabe algum tipo de recurso após a eleição? Não, basta a maioria simples, é o 50% mais um. Tá? O que a cédula de eleição aqui em Massachusetts terá 4 perguntas, que a gente chama de ballot questions, no fundo da cédula. A pergunta 4, vocês estão vendo um cartazinho aqui atrás, o yes on 4,
A pergunta 4 é a pergunta que pergunta, basicamente, a lei da carteira de motorista deve continuar? Sim ou não? E a resposta que todo mundo quer falar é sim. Tá? As pessoas querem marcar sim. E se o número de sim forem maiores que o número de não, a gente consegue manter a lei. Muito importante. E, doutor Massa, na sua opinião, por que todos os imigrantes, documentados ou não, devem se engajar nessa votação? A grande verdade é que se nós perdermos isso, isso vai ter uma consequência muito mais além do que a carteira de motorista. A gente vai estar perdendo outras batalhas também. Por quê? Isso levaram 20 anos para a gente conseguir isso. Se o voto popular agora derrubar isso, nenhum legislador na Câmara Estadual vai querer votar em nenhuma outra medida para o imigrante. Com certeza eles não vão votar nessa carteira por mais outros 20 anos, porque ninguém vai fazer isso contra a vontade do público. Tá? E outras coisas que a gente tem batalhado aqui, por exemplo, o in-state tuition, que é o custo reduzido nas universidades para quem é indocumentado, por exemplo, que é também uma batalha que está sendo travada há 20 anos, eles não vão nem encostar nisso sabendo que eles travaram essa batalha, passaram a lei e depois, quando foi para as urnas, a batalha foi perdida. Então, esse voto não, ele vai ter consequência muito mais além do que a gente perder a carteira de motorista. A gente vai perder a carteira de motorista sim, mas também a gente perderia outras coisas no futuro, outras batalhas que a gente está tentando travar. Então é muito importante que as pessoas saiam para votar. E mais, Carlos, para se registrar para votar em Massachusetts, você tem que fazer até o fim desta semana. É feito online, é um registro que leva 4 minutos em média. Você responde 3 perguntas, coloca seu nome, seu data de nascimento e carteira de motorista. Você está registrado para votar dia 8. Tá? E esse registro tem que ser feito até o fim desta semana, ou você não pode votar nas eleições do dia 8. Então é importante que as pessoas se atentem para isso agora. Muito importante essa informação, doutor Massa, e dá o peso, né, do que está acontecendo aí em Massachusetts. Eu gostaria de agradecer ao nosso entrevistado e certamente estaremos aqui no Focus Brasil Digital acompanhando esse processo que é de vital interesse dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Doutor Massa, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Carlos. Quem sabe para celebrar a passagem disso. Com certeza, estamos torcendo por isso. Doutor Antônio Massa, advogado de imigração em Massachusetts. Muito obrigado.